Ok, começamos com reading. O reading agora traz três tarefas distintas. Tem um tempo geral de mais ou menos 30 minutos, e aí a gente fala mais ou menos, e a gente fala entre 35 e 48 questões. Por quê? Porque vai depender do tanto que você dá conta de responder. Vai depender do seu desenvolvimento nas respostas. Então, se você consegue fazer coisas mais básicas em relação à língua, as perguntas vão ficar num nível mais básico. E se você conseguir responder coisas mais complexas, o nível das perguntas também vai aumentar. Isso é importante. É isso que a gente quis dizer quando a gente mencionou que as tarefas estavam adaptativas. Elas vão de acordo com o nível que você demonstra no início. Então, se você demonstra um nível mais baixo de desenvolvimento nas questões no início, você vai ter questões mais fáceis até o final e, portanto, uma nota mais baixa, né? E o contrário também é verdade. Se você demonstra que você consegue fazer mais no início e acerta mais, as questões vão ficar mais difíceis, então você demonstra que tem um nível melhor e, portanto, uma nota mais alta. Exatamente. E a gente tem aí três tarefas. A primeira, complete the words, que basicamente você vai ler um texto acadêmico de 70 a 100 palavras e você vai completar 10 palavras cujas letras estão faltando. Essa tarefa vai testar basicamente o seu vocabulário, compreensão do contexto e a óbvia precisão ortográfica. Você precisa saber escrever as palavras bem. Não adianta você escrever com um N e a palavra ter dois N's no final, infelizmente você vai ser penalizado. Então, é isso que cobra-se nessa questão. Depois a gente passa para o Read in Daily Life, que é uma novidade também nesse teste, porque são textos, apesar de terem um contexto, pode até ter um contexto dentro da universidade, mas ele tem uma referência não acadêmica, é algo geral, né? Então pode ser um e-mail, um anúncio, um post de rede social, e ele vai ser seguido de duas a três questões de múltipla escolha, mais uma vez testando aí a sua compreensão prática. O que que você leu, o que que você entendeu, o que que quis dizer aquele post, aquele anúncio. E finalmente tem o lado acadêmico do teste, que a gente já conhecia, porém ele está mais conciso. Por quê? Porque o texto passou de muitas palavras para 200 palavras, o que facilita muito a vida do candidato, né? Porque vai ler aquele texto, responder 5 questões de múltipla escolha e vai, como sempre, identificar as ideias principais, a compreensão de detalhes, inferências, e não precisa ter conhecimento prévio naquele assunto. Então, os assuntos continuam de cunho acadêmico, mas se você é um estudante de engenharia e lê um texto de ciências sociais, você não precisa ter um conhecimento prévio de ciências sociais para dar conta de responder aquele texto. Vamos dar uma olhadinha nas questões? Vamos lá. Então vamos lá. Primeira e mais nova questão do reading é essa daqui, gente. Isso não tinha antes. É muito interessante você ter numa questão de reading uma tarefa que testa o seu conhecimento de gramática, né? De spelling, tá diferente, bem diferente. Ele não Uhum. está só testando aqui a sua habilidade de leitura e compreensão de texto. Ele requer de você um certo conhecimento também de vocabulário, às vezes acadêmico, né, palavras comuns, o que a gente chama de collocations, que são aquelas palavras que sempre vão juntas, Uhum. né, que vocês já toparam com elas em textos, eu tenho certeza, mas a formação de palavra também, sufixo, prefixo, substantivo, adjetivo, você não precisa saber propriamente o que que é um adjetivo, um substantivo, mas saber a função dele naquela frase ajuda muito. Até porque vai te ajudar a prever qual a palavra que você vai precisar colocar ali. Então, às vezes, Uhum, você tem, por exemplo, que parece ser, né, um verbo, mas na verdade é um substantivo. uhum, Mas você, realmente, é como a Carol falou, você não precisa saber o que é exatamente. O básico a gente precisa saber, gente. Se vocês é, estão fazendo exames e não sabem o que é um sujeito, um verbo, um complemento de uma frase, tem que aprender. Mas eu
fiquei bem assim, achei bem interessante essa questão. Eu acho que ela está realmente testando outras habilidades, não apenas a leitura e compreensão de texto, definitivamente não está, Uhum. né? Então, é uma questão para a qual vocês precisam realmente se preparar com bastante cuidado, porque ela É, é a primeira questão que vocês vão fazer e são 10 itens. São 10 palavras, 10 né? palavras, 10 palavras que você tem que completar, e cada uma é um item que vale o ponto, né? Uhum. Sim, Não é uma questão, é uma por item. então treinar essa velocidade, essa precisão também vai ajudar, não só esse conhecimento que requer mesmo, né, essa tarefa, porém a questão de você conseguir completar as palavras rapidamente e entender os blocos de palavras também vai ajudar bastante. Uhum. Como que você começaria a fazer essa questão, Carol? Você leria o texto todo ou você iria direto nas palavras faltando? Bom, eu não consigo não ler o texto. É um texto curto e eu acho que para fins de contexto, como a primeira frase ela sempre vem completa, nunca espere, né, que as palavras venham faltando na primeira frase. A primeira frase já ajuda a dar um contexto do tipo de texto que você vai ler, né, do tema. Uhum. Então, eu acho que o reloginho vai estar ali, sempre te mostrando quanto tempo você tem. Eu acho que é tranquilo você ler tudo, mas claro, se você já está com o olho treinado, você já pode ir direto nas palavras, e se você ficar na dúvida se aquela palavra é aquilo mesmo que você imaginou, aí vale a pena voltar e ler para entender o contexto e falar: bom, essa palavra faz sentido nesse contexto, essa palavra não faz sentido aqui. Eu tenho Uhum. que repensar, eu tenho que avaliar essa frase toda. Aí eu acho que são estratégias, a gente vai refinando as estratégias para chegar num ponto que é uma estratégia individual, Sim. né? Às vezes tem pessoas que conseguem ter esse olhar clínico e ir já direto nas palavras e conseguir finalizar o teste em tempo recorde ali. Eu normalmente começo com as palavras, porém, isso pode realmente, como você disse, ficar confuso para muita gente. Especialmente porque a frase completa está aqui, né? E Uhum, aqui a gente também tem, ó, quando você olha o texto sem ler, você vê que a maior parte do texto que está faltando são duas frases. Então, quando você entende o contexto onde ele está inserido, você consegue, com certeza, entender melhor quais são as palavras que estão faltando. E aqui, em uma parte aqui embaixo do texto, tem várias palavras que vão te ajudar a escrever, por exemplo, essas partes aqui que estão faltando. Então, pensem bem aí como é que vocês vão fazer. Eu acho que para quem tem mais dificuldade de realmente compreender quando você lê as frases que estão, a frase que, onde está faltando mais palavra, já para e vai direto para o início do texto e lê o texto todo. é uma questão da gente treinar estratégia. Primeiro, a gente treina conhecimento, é o que eu sempre gosto de desenvolver com os meus alunos. Num primeiro momento, a gente desenvolve o conhecimento, o aprendizado, e num segundo momento, a gente vai desenvolver estratégias que são vitais assim para o exame, para ter sucesso, que é timing. Né? Uhum. Então não adianta nada você reconhecer as palavras e conseguir escrever sem fazer esse conhecimento se adequar ao tempo que você tem para realizar a tarefa. Então, por isso que a gente reforça a importância de um bom curso preparatório, porque a gente vai desenvolvendo língua e estratégia de maneiras eficientes, né? Que vão realmente fazer sentido na hora de colocar isso tudo em prática. É muito interessante, gente, porque o que a gente está fazendo com essa questão agora para vocês, mostrando duas estratégias diferentes, é um pouquinho do que a gente vai fazer no curso que a gente vai lançar sobre o TOEFL. A gente não vai fazer isso para todas hoje, nós fizemos só para essa. Fiquem ligados, porque em breve vai ter um curso bem mais completo e bem mais profundo sobre como você pode conseguir, né, melhorar a sua nota, adquirir esse conhecimento que vai ser necessário para você e aprender a fazer a prova, né? Vamos lá, próxima. Read in Daily Life. Eu adorei essas. Assim, de Eu tudo que também. eu vi do teste, eu achei isso maravilhoso, porque é muito rápido. Isso sim, gente, vocês conseguem dar uma olhada assim por cima no texto e ir direto para a pergunta. Uhum. Depois volta no texto buscando palavra-chave, porque é bem tranquilo, os textos são bem curtinhos, são realmente anúncios,
só esse texto e-mail, só um texto bem leve, curtinho. O teste agora ele está modular. Então, o módulo um você vai ter aquela questão que a gente mostrou primeiro, né, das palavras que você tem que completar. A gente vai ter essa daqui, uma, duas dessa daqui, três, e depois vai ter a acadêmica. Então, basicamente, isso aqui é o que mais vai cair na prova de reading. E esse daily life eu acho que, além de ser algo vida real mesmo, né? Não é algo artificial, né? Que você tem que se esforçar muito para entender, para ter aquela abstração, capacidade de abstração para entender. Esse daily life é algo que você encontra no seu dia a dia. É fácil ter acesso para trazer para a sua vida de estudos. Né? Uhum. Então, são textos de dia a dia É. mesmo, Se que você vão. estuda inglês geral, né? Qualquer um que É, estudou inglês geral, que fez todo aulas mundo de inglês aqui, geral, tem esse é, conhecimento. todo mundo aqui tem uma vivência, não importa de quantos anos, de exposição a inglês geral. Então, isso é algo bastante presente na nossa vida, que é fácil introduzir nos estudos como rotina para treinar para a prova. Então, é muito baseado em palavras-chave, em avisos, e-mails, anúncios. Então, o que que se espera quando você lê um anúncio, quando você lê uma mensagem? O que que é esperado? E isso tudo é bastante previsível no teste e a gente consegue desenvolver essas habilidades também. Bem tranquilo, gente. Isso Uhum. aqui, para mim, assim, facilitou muito no teste. Eu acho que o fator redução de palavras nos textos já joga muito a favor dos candidatos, dos alunos, porque aqueles textos longos muitas vezes deixavam os alunos um pouco perdidos, um pouco desconcertados, assim. Às Muito. vezes os temas não eram temas tão dia a dia para eles se relacionarem. E quando você tem um texto curto, objetivo, duas perguntas de múltipla escolha, eu acho que as pessoas ficam mais confortáveis, acreditam mais em si, né? Que aquilo ali é possível, que não precisa demandar tanto tempo ali concentrado num texto longo para responder as perguntas. Eu também gostei muito dessa parte do teste. E também gostei dos de acadêmica agora. Ah, sim, Academic Passage. Academic Passage ficou mais curta. Sim, mais curto, ainda traz o conteúdo acadêmico. Mais uma vez, vou reforçar aqui: você não precisa ser um estudante de psicologia. Por exemplo, esse texto aí está bastante na área da psicologia, o Mirror Test. Se você for um estudante de engenharia, você tem todo o seu background nas exatas, você vai entender esse texto. Você não, o tipo de pergunta, né, que vai exigir aí o seu trabalho mental, não exige nada de psicologia, de conhecimento em psicologia. Exige conhecimento em interpretação, identificação das ideias principais, compreensão dos detalhes importantes, Do autor. atitude, inferência, Uhum. e também um pouquinho da gramática, né? Os detalhes aí das diferentes estruturas gramaticais, do vocabulário. Mais uma vez, não é um vocabulário específico da área que você vai ler, e sim um vocabulário mais comum, digamos, a qualquer aluno que está inserido nesse contexto acadêmico. No geral, reading tá bem mais tranquilo. Uhum, E eu queria só fazer um alerta para vocês para três tipos de questões que ainda estão nesse teste, que estavam no teste anterior. Itens, né? Que estavam uhum. no teste Exato. anterior, que a gente tem que ficar bem atento. São aquelas perguntinhas que tem um exceto, sabe? Uhum, Aquelas em que na pergunta você tem um elemento que muda o sentido da questão. Fiquem atentos para isso. uhum, Por exemplo, este artigo fala de tananã, exceto. Fiquem atentos a isso. A segunda são perguntas de vocabulário que elas ainda vêm, né? Do mesmo jeito que para quem estava se preparando para o teste anterior, ou que já se preparou, já fez o TOEFL antes e quer melhorar a sua nota, aquelas questões que pedem que você analise um item de vocabulário do texto, né, dando o significado dele nesse texto, ainda estão aí. Essas perguntinhas de referência. Acho que sempre vão É estar isso. presentes e a gente sempre tem que estar preparado, né, para É, reconhecer. exatamente. Acho que a gente já comentou as dicas, né? Eu acho que ao longo das passagens a gente falou um A gente já pouquinho. foi falando. Tem mais Sim. alguma coisa, Carol, que você está lembrando aqui para incluir? Não, eu acho que a gente reforça sempre a prática,
né, de reconhecer alguns padrões da língua, de reconhecer algumas estruturas gramaticais, as famosas collocations. Isso tudo é estudo da língua, né? Quando a gente vai se preparar para um certificado, a gente sempre tem que fazer uma avaliação. Às vezes é uma autoavaliação, que o aluno já passou por anos aí de estudo, ele consegue ter essa percepção. Outras vezes é o professor, o preparador que vai ter esse trabalho aí de identificar. Mas as pessoas têm que ter uma exposição, digamos, ao conteúdo linguístico, estudar mesmo a língua, e ter uma exposição ao conteúdo do teste, o que é o teste, como fazer o teste, estratégias. E aí é importante você medir o tanto de língua você precisa e o tanto de estratégia que você precisa. De novo, volta aí na importância da preparação.